irmãos, eu queria que nós lêssemos juntos o Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós vamos ler os 2 primeiros versos e depois os versos os versos 22 a 26. João, capítulo 6, os 2 primeiros versos, depois de 22 a 26. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Depois destas coisas, atravessou Jesus Agora o 22 a 26. No dia seguinte, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais. O Evangelho segundo João é um evangelho escrito desde seus primeiros versos para testificar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que não há nenhuma diferença entre o Pai e o Filho. O Filho e o Pai são um. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. O Evangelho de João foi escrito para que, pelo menos naquela época, todos entendessem que aquele que havia nascido na manjedoura, que era filho de João e Maria, que tinha uma família humilde, que seu pai era carpinteiro, era o Messias prometido, o prometido desde lá de Gênesis, aquele que viria para ser o Redentor, o Salvador, o Senhor da nossa vida. E Jesus começa a fazer alguns milagres. Se você ler o capítulo todo de João 6, você vai ver que Jesus está realizando milagres. Mas Jesus está realizando milagres para comprovar para todos aqueles judeus que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a história de Deus prometendo um Salvador, de Deus prometendo que um dia traria um Salvador para salvar a nação. Então Jesus, ele faz esses milagres para que todos entendam que ele é Deus, que ele, como faz milagres, e só Deus podia fazer milagres, então ele é Deus, então ele é Senhor. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui
é que quando o Senhor Jesus começou a fazer milagres, a adesão a Ele começou a aumentar assustadoramente. Multidões começaram a ir atrás de Jesus, porque Jesus, pelo menos, era alguém diferente, que estava fazendo coisas que só Deus parecia fazer. E então, quando a multidão percebe que Jesus faz milagres, eles começam a se juntar, e eles tinham a intenção de tornar Jesus um rei, tornar Jesus aquele que tornaria Israel uma nação forte, poderosa, como na época do rei Davi, como na época de Salomão. A intenção dos líderes da multidão era tornar Jesus um homem com poder político e com poder real, para que eles fossem livres das opressões que eles estavam experimentando há centenas de anos. Jesus, que sabia que muitas pessoas iriam procurá-lo, iriam atrás dele, não porque ele é o Senhor, porque ele é o Redentor, porque ele é o dono da nossa vida, mas por tantos outros interesses por cura. E não há nada de errado de pedirmos ao Senhor que nos cure. Agora estou na fila. Iam atrás de Jesus, porque Jesus poderia, com poder político, como alguém que enfrentaria o Império Romano, trazer liberdade aos judeus, trazer novamente aquela sensação de que eles não eram mais humilhados, eles poderiam voltar a ser os grandes, os maiores. Mas, irmãos, o que Deus está a nos falar aqui é que ainda hoje, infelizmente, depois de termos toda a revelação de Deus fechada, completa, que a gente chama de Bíblia, depois da gente conhecer toda a história de como Deus planejou a nossa redenção, de como Jesus veio e encarnou-se entre nós e deu a vida para que nós tivéssemos vida intensa, vida eterna. Infelizmente, ainda hoje, e talvez aqui mesmo, nesse lugar, ainda haja pessoas que estão indo a Jesus ou estão interessadas em Jesus por qualquer outra razão, que não seja a verdadeira razão de andarmos com Jesus ou de irmos a Jesus. Ou seja, porque Jesus é Deus, porque Jesus é o Senhor, porque Jesus é o nosso Redentor, porque nós não temos vida em nós mesmos, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, porque não há justo sequer um. Então Jesus veio para nos dar
novamente o privilégio de ter acesso a Deus, de ter vida eterna. Os irmãos percebem que logo no início do texto, logo nos 2 primeiros versos, Jesus já estava famoso e a multidão o seguia. Hoje, a gente tem alguns pastores, não é, de mídia, famosíssimos. Eles arrastam multidões. A gente tem muitas pessoas que vão a essas igrejas e elas pouco estão interessadas em Jesus. Elas estão interessadas nesse momento de glamour, momento de reunir multidão e de ouvir palavras que vão alegrar o coração. Um pouco antes aqui desse capítulo 6, Jesus já começa a ter algumas dificuldades com alguns líderes da época, porque Jesus vai falar verdades para eles e eles não vão gostar. E Jesus vai falar verdades para essa multidão que estava aqui querendo ouvir de Jesus, porque Jesus estava fazendo milagres. Jesus vai falar a verdade para essa multidão, e lá no final do capítulo você vai perceber que todos, ou quase todos, se afastam, vão embora, porque eles alegam que Jesus tem um discurso duro, que Jesus tem um discurso pesado, porque Jesus vai dizer a eles que eles estavam mais interessados na comida, na satisfação de si mesmo, em que Jesus pudesse realizar em cada um deles os desejos pessoais de cada um deles. Então Jesus vai dizer a eles: vocês estão interessados no pão de cada dia, na comida. Vocês deveriam estar interessados no pão do céu, naquele que é o pão da vida, naquele que é a água da vida. Vocês deviam estar interessados naquele que sou eu, aquele que veio para redimir, para resgatar, para dar novamente vida intensa, vida eterna. Vocês não deveriam estar atrás de mim para apenas satisfazer as necessidades biológicas, materiais, de saúde, seja lá qual for de vocês. Vocês deviam estar atrás de mim, vocês deviam estar me adorando, vocês deviam estar ouvindo o que eu digo, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Messias, eu sou o resgatador. Então, irmãos, nessa noite eu queria que a gente pensasse sobre quais são as motivações que nós todos temos para buscar Jesus, para adorar Jesus. Quais as motivações que nos fazem estar aqui, ou que nos fazem aparentemente nos interessar por Jesus? Verso 2, deixa aí aberto o capítulo, diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É o grupo dos curiosos. Aquela igreja está bombando, não é? A igreja que
o presidente foi, logo que ele foi empossado, não é? A Batista Atitude, agora no Rio, é a igreja que está bombando no Rio de Janeiro. Igreja que as pessoas estão indo, e aí, eu não sei, porque elas estão indo. Porque é uma igreja que deveria proclamar o Senhor Jesus como qualquer outra. Mas há muitos que estavam seguindo a Jesus ou queriam estar com Jesus porque estavam curiosos. Eles queriam realmente ver se Jesus ia continuar fazendo milagres, se Jesus ia ter que fazer não sei quantos milagres para que alguns deles pudessem dizer assim: realmente, Ele é quem Ele está dizendo que é, realmente Ele é Deus. E se vocês acompanharem o texto depois, eles vão pedir mais sinais para Jesus. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, o famoso milagre da multiplicação dos pães. A multidão estava entusiasmada com o discurso de Jesus, e estava entardecendo, estava ficando tarde, e os discípulos falaram: olha, vamos mandar essa multidão embora, porque a gente não tem como alimentá-los. E Jesus então disse para os discípulos: olha, vá lá e fala para eles se assentarem, para eles se acalmarem. E aí aparece um menino, não sei de onde, com um peixinho, com pão, e eles falaram: nem se a gente tivesse 200 denários, é muito dinheiro, a gente conseguiria alimentar essa multidão. Era 5.000 homens, e aí eles não contavam as mulheres e nem as crianças. E aí a gente sabe, né, que Jesus alimentou toda essa multidão, sobrou muito ainda. E aí Jesus percebe que a multidão, que a grande maioria daquela multidão estava indo atrás por causa dos sinais, por causa dos milagres. Então Jesus se retira, ele sai de cena e a multidão fica procurando. Os discípulos vão para o outro lado do lago, né, lá para a outra banda, e Jesus então, e aí o lago se revolta, não é? Os discípulos ficam desesperados, e aí Jesus aparece do nada no barco, acalma, e aí quando chega lá do outro lado, a multidão descobre que Jesus foi para lá, e aí dobra a multidão atrás de Jesus. Qual a motivação? Por que a gente vem buscar a Jesus aqui na igreja? Porque a gente é curioso? Porque a gente vai aceitar que Jesus é Jesus se Ele curar a minha paralisia facial? Se Ele não curar, eu não vou crer nele. Ou a gente já vem de algum lugar, já com uma coisa já na cabeça: eu vou lá, porque se Jesus fizer isso, aí eu vou acreditar. Eu conheço pessoas que estão na igreja há décadas, sempre com essa conversa, sempre com esse papo: pastor, não chegou a hora não, porque eu pedi uma coisa para Jesus e Ele ainda não me deu. Ele não me deu. E enquanto não me der, eu não vou assumir compromisso. Os curiosos, irmãos, sempre teve, sempre terá.
na história da humanidade, enquanto a humanidade estiver aqui, os curiosos gostam de ver, mas quando chega a hora de assumir, quando chega a hora de tomar uma decisão, fica pedindo mais. Eu ainda não estou convencido, que é um absurdo qualquer ser humano no dia de hoje dizer que ainda não está convencido que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que isso aqui é uma maluquice, que isso aqui é coisa de lunático, é uma maluquice. No dia de hoje, alguém não entender que nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados, e que nós não podemos nos autossalvar, e que Deus, que tem misericórdia de nós, Ele envia Ele mesmo na pessoa do Filho, porque nenhum de nós poderia fazer só o que Deus fez na pessoa do seu Filho Jesus, morrer em nosso lugar e assumir sobre si nossos pecados, nossas mazelas, nossas dores, nossas descrenças, nossa incredulidade. Se nós estivéssemos aqui, talvez muito de nós estaria como essa multidão. A gente pode falar assim, mas como é que eles puderam não perceber? Como eles puderam não acreditar em Jesus com todos esses milagres? Nós também não acreditamos em Jesus com todos os milagres, e ficamos esperando que venha mais milagres. Jesus não veio para ficar fazendo milagres, Jesus veio para nos salvar, e para completar o processo de redenção, que ainda falta o nosso corpo e o nosso cosmos. E não vale a pena você ficar dizendo para Jesus, olha Senhor Jesus, olha Jesus, se o Senhor fizer mais isso que eu estou te pedindo, eu vou me entregar completamente. No verso 14, vamos ler junto o verso 14. Isso é uma estratégia minha, para eu não falar muito, porque eu não estou podendo ainda. Então, vamos ler o verso 14, aí vocês leem, tá bom? Então, vamos ler. Vendo... O grupo dos interesseiros, amor. O grupo daqueles que viam a Jesus como profeta, como político, como um potencial libertador da nação, politicamente, economicamente, administrativamente, de Israel. Mas nunca conseguiu enxergar Jesus como Senhor, como Deus, como aquele que encarnou-se para nos salvar. Os interesseiros, irmãos. Verso 36. Vamos lá, juntos. Porém, eu já vos disse, os incrédulos, eles viram os sinais, eles ouviram a mensagem, mas eles não creram. Quem sabe você
desde cedo, do ventre, desde o nenenzinho do Leonardo e da Vanessa, desde ventre vem a igreja, e vê, e já experimentou, já sentiu, ouve, mas não crê. Não crê. Eu não sei estimar, mas é grande o número daqueles que andam nesse ambiente religioso, mas continuam incrédulos. Continuam incrédulos porque pensam que Jesus não curou, que Jesus não deixou o pai e a mãe viver mais um pouco, porque Jesus não permitiu que aquele namorado ou aquela namorada se tornasse esposa ou marido, ou porque vê nesse ambiente religioso muita falsidade, muita gente que se esconde, muita gente que não sai do armário, ou talvez, não sei, mas não crê, continua não crendo. Vamos ler o verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Os murmuradores, ai, como tem. E aí, quando aqueles que estão na liderança, organizando coisas, trabalhando para que aquilo saia da melhor forma possível, esses sentem mais, os murmuradores, porque exatamente a única coisa que não funcionou, que não deu certo, é exatamente aquilo que vai ser buzinado no ouvido de quem fez, olha, por muita gente. Muitos reclamavam da mensagem de Jesus. Jesus era duro. Como Jesus podia dizer que ele era o pão que desceu do céu, se ele era filho de João e Maria, de José e Maria? Obrigado. Gente, vocês podem falar também, se eu errar, ué. Como pode esse cara dizer que ele desceu do céu, que ele é Deus? Porque o próprio Senhor Jesus diz que ele é Deus, e que ele veio para salvar aqueles que o Pai lhe deu. E aqueles que o Pai lhe deu, jamais ele lançará fora. Ele ainda faz uma declaração calvinista, reformada, presbiteriana. Ele veio para aqueles que o Pai lhe deu. É duro esse discurso, gente. Mas é Jesus que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. Por isso que sempre vai ter interesseiro, incrédulo, murmuradores. Vai ter sempre multidão. Sempre. Mas aí, irmãos, graças a Deus, graça de Jesus, sempre haverá, sempre houve, sempre haverá os remanescentes, os fiéis, aqueles que realmente
vão entender, e vão reconhecer, e vão confessar com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Os fiéis, aqueles que não desistiram de seguir a Jesus, mesmo Jesus dizendo coisas que eles mesmos não entendiam, e que muitos morreram sem entender, como hoje. Lemos coisas na palavra de Deus que não entendemos, e que talvez não vamos entender até o último fôlego de nossa vida, mas vamos permanecer fiéis, porque o Senhor veio para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Eu não sei qual é a motivação que temos. É claro que não dá para a gente atestar na prática, porque você pode ser totalmente prestativo, você pode fazer coisas, e você pode estar com uma motivação errada. Você pode estar indo a Jesus com uma motivação errada. Você pode estar num desses grupos. O que dá para atestar é que aqueles que realmente têm uma motivação correta em relação a Jesus, eles entregam a vida para Jesus. Eles entendem que não há vida neles mesmos, que só há vida em Jesus. Eles sofrem, eles enfrentam as tribulações, tempestades, mas eles permanecem firmes em Jesus. Há vários personagens na Bíblia que comprovam isso a nós. Homens que experimentaram o pão que o diabo amassou, como a gente fala na linguagem popular. Mais do que o pão que o diabo amassou. O diabo e todos os seus demônios juntos. Mas não desistiram de seguir a Jesus. Mas não perderam a fé. E minha oração, meu clamor ao Senhor é que todos que estão aqui, estejam aqui, porque reconhecem que Jesus é o Senhor. Não tem mais nenhuma dúvida de que Jesus é o Senhor. Não ficam mais perambulando por aí. Estão firmes, seguros, convictos de que seguir a Jesus, de que ir com Jesus, de que de que se agarrar a Jesus é o melhor que temos a fazer. Sempre será o melhor a fazer. Então eu queria dizer a todos, hoje a gente tem um público bem diversificado, muitos visitantes que nós não conhecemos, mas nós queríamos deixar muito claro que esse grupo dos fiéis, esses fiéis, os discípulos, quando
o texto diz, Jesus diz para eles, a multidão vazou. Desculpa, que lá na Baixada a gente fala vazou. Aqui a gente está em Minas, né? Então, quando a multidão foi embora, não é? Porque o discurso de Jesus foi muito duro, ele perguntou para os discípulos, vocês não vão embora não? Aí Pedro, o que Pedro diz? Como nós poderemos ir embora, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro entendeu o recado. Pedro não era essa multidão. E é claro, outros discípulos também não eram essa multidão. Como que a gente vai deixar o Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é claro que Jesus estava falando da palavra. Claro, óbvio. Jesus era a comprovação de toda a história, desde lá de Gênesis. E ele tem as palavras de vida eterna, porque ele foi quem escreveu, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor. E hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus que diz para nós, aliás, Jesus mostra para nós que há 3 razões porque os fiéis, eles não desistem de seguir a Jesus, porque o verdadeiro discípulo não desiste de seguir a Jesus. Primeiro, porque ele foi escolhido por Deus. Aí agora, sei lá, na cabeça de alguém aqui pode passar, mas se eu não fui escolhido por Deus, se você não foi escolhido por Deus, você não estaria aqui. Se você está aqui, já é uma grande prova de que Deus escolheu você. Você veio aqui para quê? Deus escolheu você. Você pode não admitir, pode não entender, pode não perceber isso, sei lá, hoje. Daqui a algum tempo vai cair a ficha. Mas os fiéis, os verdadeiros, aqueles que se distinguem da multidão, porque estão motivados com a motivação correta de seguir a Jesus, porque foram escolhidos por Deus. Deus nos escolhe. Eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada. Não precisa subir ladeira nenhuma, morro, sei lá. Aqui tem muita ladeira, né? Não precisa. Não precisa ir de joelho, sei lá, daqui lá no Cascatinha, tão pertinho, mas para mim é uma distância enorme. Daqui no Cascatinha, daqui lá em cima, lá no shopping, não precisa. Deus nos escolhe. Então você não precisa pagar, você não precisa dar dinheiro aqui para ninguém. A gente não desiste porque Deus nos escolhe. E aí Ele nos leva a Jesus. Aí Jesus vem a nós de forma tão clara, tão esclarecedora, que a gente se dobra, que a gente se prostra, que a gente se humilha, que a gente chora, que a gente não tem vergonha, constrangimento de dizer: Senhor, eu sou teu, eu sou tua, eu não mereço, eu sou um pobre, miserável, pecador, mas o Senhor resolveu me salvar. O verso 37 é muito claro, do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora. Não desistimos, porque fomos escolhidos por Deus. Não desistimos, porque Jesus é a única opção para satisfazer o nosso ser. Nós não nos satisfazemos casando 6, 7, 8 vezes e depois juntando. Não nos satisfazemos fazendo sexo aqui e aí, de um montão. Não nos fazemos ganhando muito dinheiro na loteria, sei lá como. E cada mês a gente vai visitar um país. Quando chegar no final do ano, você vai dar um tiro na cabeça de tédio, porque virou uma rotina. Você já não aguenta mais. Só Jesus satisfaz o nosso ser, porque o nosso ser tem um vazio. A gente já nasce com esse vazio. E é um vazio espiritual. É um vazio que só o Senhor Jesus pode preencher em nós. Então, os fiéis não desistem por entender, por reconhecer, por confessar que Jesus é a nossa única opção de vida, porque morto nós já estávamos. E terceiro, irmãos, os fiéis não desistem por causa da fé que o Senhor Jesus coloca em nós. E aí nós cremos. E aí nós, talvez, alguns ainda pensam assim, levantamos a mão no apelo, aqui nem tem apelo, né? Levantamos a mão em algum momento e dizemos, olha, eu aceito Jesus. Aí a gente fala assim, no dia tal, na noite do dia tal, quando o pastor chamou, quando o pastor fez o apelo, quando estava cantando o cântico tal, eu aceitei Jesus. O Senhor, o Espírito Santo, trouxe fé ao seu coração, para com fé você crer em Jesus. É tudo de Deus. Não tem nada da nossa mão. Nada. Minha oração é que você não esteja seguindo a Jesus por nenhuma outra motivação que não seja a que nós reconhecemos que Jesus é a nossa vida, que Jesus é o Senhor da nossa vida, que se Jesus não nos salvar, não nos chamar para o reino dele, nós estamos e vamos continuar caminhando para o nosso destino, que vai ser eterno, morte eterna, longe do céu, onde Jesus está. Então, eu não vou fazer apelo, porque Jesus, o Espírito do Senhor, Ele está trabalhando em nós. E você vai sentir necessidade de saber sobre Jesus. Você vai ter fome de conhecer a Jesus, por conta própria. E aí você vai vindo. E aí você vai em outra igreja. Mas, pelo amor de Deus, vá numa igreja. Igreja. Não vai em fundo de quintal, em puxadinho. Vá em igreja séria. Igreja que prega a palavra de Deus. Que a gente não fica falando, contando historinha pessoais
ou experiências, mas a gente fala do que o texto está dizendo. E que eu queria terminar, e eu vou terminar mesmo, com uma frase. O presbítero Uriel vi aqui, mas ele não está, né? Ele que gosta muito. Uma frase de Robert Pierce, é o fundador da Visão Mundial. Não sei se alguém aqui não sabe o que é a Visão Mundial, né? É uma das maiores missões no mundo inteiro. Let my heart be broken by the things that break the heart of God. Que o meu coração se quebre pelas coisas que quebram o coração de Deus. Esse é o verdadeiro discípulo. Se alguém quer ser um homem ou uma mulher de Deus, diz Bob Pierce, deve descobrir o que quebranta o coração de Deus e continuar pedindo a Deus que quebrante o seu próprio coração com a mesma compaixão. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor certamente trouxe todos nós, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer. E porque o Senhor nos quer, o Senhor nos traz essas mensagens. O Senhor fala ao nosso coração. Desde o início da liturgia, o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado. O nome do Senhor Jesus está sendo cantado. O nome do Senhor Jesus está sendo pregado. Desde o início, nós estamos dizendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é aquele único que pode nos dar vida intensa, vida eterna. E que todos que estamos aqui não deveríamos deixar para depois, não deveríamos deixar para uma outra oportunidade, mas aqui e agora, todos nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor.